Deus é tão bom que abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom que abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. 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 Deus é tão bom que abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom que abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. 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 Deus é tão bom que abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom que abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. 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 Te agradeço, Deus, por tão grande salvação. Te agradeço, Deus, por tão grande libertação. Tu és o único Deus, todo-poderoso, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ti, Jesus, o soberano. Supremo Deus. Amém? É isso aí. Salmos capítulo 29 diz: Dai ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? É isso aí. Nós estamos cada vez mais e mais alegres com o Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele vai fazer, né? E por tudo aquilo que Ele já tem feito também. Nós somos agradecidos a Ele porque Ele realiza maravilhas nos nossos dias atuais, né? E a gente fica impressionado com a grandeza do nosso Deus. Então vamos ver a palavra de Deus hoje. É bem interessante, tá? Para os jovens, para os idosos, né? É interessante essa palavra de hoje, tá? Olha que interessante. Vamos ler em Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 9, versículo 10. E depois nós vamos para o capítulo 12 de Eclesiastes,
do versículo 1 ao versículo 5, tá bom? Vamos lá? Então, Eclesiastes capítulo 11, do versículo 9 ao versículo 10, diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje: Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Agora nós vamos no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, que diz da seguinte forma: Lembre do seu Criador. Quem é o Criador, né? Nosso Deus. Vamos lá. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Agora o versículo 2 diz assim: lembre dele, ou seja, do Criador, né, dos céus e da terra. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Versículo 3 agora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Agora veja o último versículo que a gente vai ler hoje, o versículo 5, que diz assim: então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Olha que interessante essa reflexão bíblica, essas verdades bíblicas, né? Porque são conselhos para os jovens dos dias atuais e também para os idosos que estão vendo esse momento também, né? Você que já chegou a essa fase aqui, você está comprovando que é a fidelidade da palavra de Deus. Então, a questão do nosso coração, a gente tem que saber aplicar as nossas coisas da forma muito correta. Sabe por quê? Porque, como já foi falado aqui, Deus julgará tudo que nós fizermos. Deus vai julgar cada detalhe, irmãos. Não vai passar um fio de cabelo. Não vai passar um cisco, sabe? Um grão de areia. Não vai passar. Não vai passar diante dos olhos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. A questão está na intenção do nosso coração. É para o benefício nosso e do próximo, para a glória de Deus, ou é para o benefício do mal, que quer
destruir o próximo, não glorificar a Deus e que vai acabar auto se destruindo também, né? Porque a pessoa não vai conseguir subsistir diante daquele que é maior do que todos. Então a gente tem que lembrar que existe um Criador. Aqui o conselho nos mostra que a preocupação pode chegar diante do ser humano, e aí ele vai querer recorrer a amigos, a vizinhos, né, a familiares. Ele vai querer trabalhar da seguinte forma: vou confiar no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, e daí por diante. Não, aquele do trabalho lá vai resolver meu problema, aquele meu amigo de infância, tal. Sendo que eles já podem até ajudar em certos limites. Uma vez chega uma hora que eles não vão conseguir ajudar. E aí, a quem recorrer? A quem buscar? A quem se lembrar nessas horas? A Bíblia nos dá o conselho que, ainda enquanto nós somos jovens, nós devemos lembrar desse Criador dos céus e da terra. Ele contempla todas as coisas. Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, né? Então, se a gente clamar ao nosso Deus, Ele tem o poder de nos socorrer. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus. Aí o Criador, fez os céus e fez a terra, Criador. Então, a Ele devemos buscar o auxílio e o socorro, porque Ele tem todas as formas, todas as maneiras, todas as estratégias. Ele tem realmente todo o poder, Ele tem toda a sabedoria. Olha, a Bíblia fala que em Provérbios capítulo 8, versículo 30, né, na Almeida Revista Corrigida, que a sabedoria foi aluno de Deus. Olha o que é isso, o que representa isso daí? Representa da seguinte forma: você imagina a sabedoria sentada e o professor, que é Deus, lá na frente, lá na lousa, lá escrevendo. Sabe, você escrevendo na lousa? Ensinando a sabedoria. E a sabedoria aprendendo. Então veja a grandeza do Criador dos céus e da terra. E nós sabemos que Ele é muito mais do que professor, né? Isso daí é só uma colocação, né? Então, nós temos que colocar o nosso coração naquele que pode todas as coisas, para Ele não existem impossíveis, e que a gente tem que reconhecer a nossa fragilidade como um ser humano, sabe? Não deixar a soberba dominar o nosso coração, não deixar a arrogância, não deixar a altivez de espírito, a prepotência, o orgulho, sabe, de si mesmo, achar, não, eu sou capacitado, não, eu vou à frente porque eu agora sou demais, que não sei o que, sabe? E pensa que vai conseguir alguma coisa, sendo que na verdade vai ser frustrado os propósitos e os planos, porque a Bíblia fala que tudo o que nós tivermos que fazer, nós temos que consagrar a nossa vida a Deus. Nós temos que buscar direcionamento dos altos céus. E aí Ele vai nos direcionando. As coisas vão se encaixando, sabe? Então, é dessa forma. Aí conta-se aqui a Bíblia Sagrada que a pessoa ela pode chegar a um tempo que, se ela não reconhecer o Criador dos céus e da terra na sua vida, ela vai começar a passar um momento de aflição, um momento de angústia, um momento de tristeza tão profunda, um momento de opressão tão profunda, que ela não vai ter mais prazer na vida.
Ela vai ter depressão. São pessoas que entram em depressão de tal forma que ela não vai ter mais prazer na vida, ela não vai se alegrar. Então por isso que a gente tem que olhar para cima e ver, peraí, aquele sol que brilha lá nas alturas, ele não está ali por acaso não. Alguém colocou ele lá. A gente consegue até colocar uma lâmpada no teto da casa, não é assim? É. Mas será que alguém consegue colocar o sol ali? Peraí, não, eu vou ajustar o sol agora aqui. Peraí, olha lá, sol. Ai, sol, dá energia aí. Será que o ser humano tem essa capacidade? Claro que não. Né? Então, nem da luz, muito menos das estrelas, não é assim? É. E aí, aqui em Eclesiastes fala que o homem é tão limitado que aquilo que ele tem como força, né, nos seus braços, que tanto defendeu a ele, vai chegar um momento que ele vai perder as forças e vai começar a tremer. Sabe, imagina aquele momento que a gente está tomando banho bem quente numa região que está o inverno, o frio ou neve, né? E aí a pessoa toma um banho quente e de repente ela vai sair lá para fora, ela vai sair na neve e ela começa a tremer assim, né? Por quê? Por causa do frio. Agora imagine sem força ficar tremendo também, né? Porque não tem como se defender mais. O tremer é o medo. Ela não vai ter mais segurança na força dela. Outra coisa, a Bíblia é tão fiel, né? Fala que conforme o tempo vai passando, a pessoa também vai caindo os dentes da pessoa. E aqui a Bíblia já fala sobre isso. E sobrarão poucos os dentes. E até mesmo para mastigar vai ser difícil na hora da alimentação. Na hora da alimentação, o mastigar vai ser difícil de tão poucos dentes que a pessoa vai ter, né? Então, veja a fidelidade da palavra de Deus. De repente, vai chegar o momento também da visão, dos olhos. A pessoa não vai começar a enxergar direito, aí vai ter que começar a usar óculos, não é assim? Depois do óculos, aí o negócio fica mais sério ainda, né? Quando o grau fica muito avançado, não é assim? É. E a questão do ouvir também, que vai amenizando também, amenizando não, vai perdendo a audição, não é assim? Então a gente vai vendo a fidelidade da palavra de Deus, o barulho da rua. Ela não vai conseguir nem ouvir mais as músicas que a gente canta, que tocam. Assim será para com o ser humano, né? Os passarinhos, quando começam a cantar, ela não vai conseguir ouvir mais. Então veja a fidelidade da palavra de Deus e fala que os cabelos vão ficando brancos também, né? E olha que interessante, fala que até mesmo o caminhar da pessoa, ela não vai sentir segurança quando ela ficar mais idosa. Ela vai se sentir assim que é algo perigoso, algo delicado, que ela tem que prestar uma atenção, né? Então, sabe, a gente fica observando que existem muitos jovens distraídos com as coisas da terra e se esquecendo das coisas para com Deus. Quem é que pode dar o sustento às nossas vidas? É somente Deus. Não estou falando que a gente não vai passar por dificuldade, não é isso. Estou falando que Ele vai nos dar uma paz, que a gente vai ter segurança, que Ele vai colocar pessoas à nossa volta, no nosso caminho, para nos ajudar, para nos acolher. Entendeu? Deus vai colocar sempre a bênção dEle, da mão dEle sobre nós, e as coisas vão se ajeitando para nós, né? O difícil é você ficar desamparado de uma forma assim, a qual a pessoa fica, sabe assim, frustrada consigo mesmo. Por quê? Porque ela não confiou em Deus. Ainda Deus é misericordioso até para com muita gente, não é assim? É. Então vamos olhar aqui a palavra de Deus, porque a mocidade, né, ela é, na verdade, um pouco assim,
ilusório, né? É ilusão, vamos dizer assim, é vaidade. Esse tempo é terrível, né? A gente já passou por isso. Mas o que acontece? A gente tem que saber que tudo que a gente realizou no passado, o que a gente está realizando no presente, o que a gente vai realizar no futuro, tudo vai ter um julgamento diante daquele que conhece todas as coisas. Então vamos procurar sempre fazer o bem, porque vai chegar um momento que a gente não vai ter condições de fazer, não é assim? Com a idade avançada, a gente não vai conseguir fazer o que a gente fazia na mocidade, não é assim? Então, preste atenção em cada detalhe, sabendo que Deus está observando as nossas vidas. Ele quer trazer saúde para o nosso corpo. Ele quer trazer as bênçãos dos altos céus. Ele quer que a gente venha desfrutar sempre o melhor. Ele é o Deus do escape, Ele é o Deus da salvação, Ele é o Deus do livramento. Ele é o Deus de prodígios e maravilhas. Você vê casos na Bíblia Sagrada que Jesus curou a muitos cegos, que Jesus curou surdos, paralíticos, leprosos, ressuscitou mortos. Sim, Jesus realizou todas essas coisas. Então, ele diz que ele é capaz. Entende? Aqui, Eclesiastes, vem dos tempos de Salomão. Ele ainda não tinha conhecido o Messias verdadeiro, a qual é Jesus. Nós hoje cremos que Jesus veio a este mundo. E o que acontece? Ele está querendo que nós venhamos buscar a presença dele para realizarmos as suas obras de evangelismo, de contribuição, de trabalhos, dentro da igreja. Um toca instrumentos, outro lava o banheiro, outro limpa os bancos, assim faz a faxina dentro dos átrios. Então, aí o que acontece? O trabalho do dia a dia também, na sua casa, no seu trabalho, enfim, tudo Deus quer realizar através das nossas vidas para louvor e glória do seu santo nome. E a gente tem que aproveitar esse tempo, porque aqui nessa terra a gente só vai ter uma passagem só. Você sabia disso? A gente não vai voltar para essa terra assim para viver. Não. A Bíblia fala que haverá um novo céu e nova terra, em outro lugar. É em outro lugar. Então Deus está preparando esse momento para que a gente venha fazer tudo, aproveitar assim da melhor maneira, a gente se alegrar, mas saber que a gente venha ter sempre uma boa consciência para com Deus e para conosco e para com o próximo. Deu para entender? Essa é a diferença. Porque se nós fizermos algo errado, diante do nosso Deus e diante de nós e diante dos seres humanos, aí a gente vai ter consequências sérias, entendeu? Vai ter julgamentos que aquilo que é errado vai ter que pagar um preço caro se não se arrepender, se não aguardar a salvação que vem da parte de Jesus. Deu para entender? Então é isso aí. Vai refletindo aí. Não seja árvore má, seja árvore boa. Você pode perceber que quando a árvore ela está boa, ela, na verdade, se sabe que existem pessoas que começam a atacar pedra, começam a atacar madeira, ficar fustigando com a vara para tirar os frutos dela. Não é assim? Por quê? Porque as pessoas querem se alimentar. Não é assim? Agora, se a árvore tem frutos maus, você acha que como que vai se alimentar as pessoas? Não é assim? Como que elas vão se alimentar algo podre? Não tem como. Se você chegar na feira lá e o cara está vendendo lá, a pessoa está vendendo o alimento lá, se tiver tudo podre, você vai comprar? Você não vai comprar, porque está estragado. Agora, se tiver em qualidade boa, você vai olhar aquilo lá, vai apreciar, vai falar, nossa, olha, eu vou pagar o preço por isso aqui mesmo. E vai se alimentar daquilo. Por quê? Porque está bom. Então a gente tem que saber que as nossas obras também tem que ser dessa forma, tem que ser coisas boas para nós e que vai servir ao nosso semelhante.
para que eles venham ter vida também, o conhecimento, o esclarecimento daquele que é o Criador dos céus e da terra. Tá bom? Vamos orar agora? Em nome de Jesus, Papai Celestial, nós te agradecemos porque tu podes todas as coisas. Te agradecemos pelo esclarecimento das Sagradas Escrituras, que nos ensinam, ó Deus, a maneira que temos que agir diante da tua palavra. Os teus juízos são perfeitos. Ó Deus, a tua sabedoria é muito elevada. Por isso, nós te agradecemos, porque o Senhor Deus é o Deus dos livramentos, é o Deus da salvação, é o Deus da vida, que aniquila o poder da morte, que aniquila o poder dos espíritos malignos e de obras contrárias à tua vontade, ó Papai Celestial. Por isso, que nós seres humanos, de 2025 em diante, possamos fazer aquilo que é agradável a ti, que a meditação do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam agradáveis diante de ti. Tu és o nosso Senhor, o nosso libertador, a rocha da nossa salvação. Te agradecemos por tudo que tu és, por tudo que tens feito e por tudo que irás fazer. Ó Deus, abençoe essa pessoa que está entristecida, que está amargurada, que está decepcionada, que está verdadeiramente vivendo uma vida medíocre, está vivendo uma vida de desespero, está vivendo uma vida de aflição. Que o Senhor Deus venha de encontro a ela através do Espírito Santo Consolador, do Espírito da verdade, e aniquilando toda a opressão, aniquilando toda a inveja, aniquilando toda a obra contrária que não agrada a ti, ó Deus, e que não agrada essa pessoa também. Ó Deus, e que haja a tua bênção. Ó Deus, que o mal venha a ser destruído pelo poder que é no sangue de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Ó Deus, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós te agradecemos, Jesus, por tão grande salvação, por tudo que tu és, por tudo que tens feito e por tudo que irás fazer. Nunca nos deixes esquecer que tudo o que temos, que tudo o que somos e o que nós seremos daqui em diante vem de ti, Senhor nosso Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí. Vamos lá, assim. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.